Sabe, geralmente, quando a gente olha para uma caixa de papelão gigante no meio de uma sala, o nosso cérebro automaticamente aciona um alarme dizendo que aquilo ali é extremamente pesado. Ah, sim, o corpo até se prepara fisicamente, né? A gente tensiona os músculos antes mesmo de tocar na caixa. Exatamente isso. Mas e se essa caixa colossal estiver cheia de plumas? O susto que a gente toma ao levantar ela com facilidade é quase cômico. É uma quebra de expectativa total. Pois é, em contrapartida, imagina que logo ali do lado tem uma daquelas caixinhas de sapato de criança, minúscula, só que ela está completamente lotada de chumbo. Nossa, o tamanho físico engana os nossos olhos de uma forma muito brutal nesse caso. De uma forma absurda. E como a gente vai descobrir nesse nosso mergulho profundo de hoje, o volume físico também é perfeitamente capaz de enganar os nossos estômagos. Com certeza. Essa ilusão de ótica aplicada ao peso é uma falha de percepção fascinante. E quando a gente transporta essa exata mesma falha para o nosso prato de comida, as consequências metabólicas são gigantescas. E psicológicas também, né? Totalmente psicológicas. Nós evoluímos para confiar quase que cegamente na nossa percepção visual para avaliar recursos. A gente acaba ignorando que a verdadeira métrica de sobrevivência sempre foi uma questão de densidade, não de espaço ocupado. É por isso que a nossa análise de hoje tem um potencial tão revelador para quem está nos ouvindo. O nosso material de base de hoje é um documento incrivelmente prático, datado de 9 de março de 2026. Um documento bem específico, diga-se de passagem. Muito. Trata-se de uma lista de substituição dietética. É o novo modelo padronizado do Diet Box que foi elaborada pela nutricionista Naja da Silva Reis. E que material rico! Sim, mas à primeira vista, quem bate o olho nas páginas pode julgar que é apenas mais uma daquelas planilhas técnicas e, convenhamos, monótonas, repletas de médias calóricas e gramaturas. Medidas caseiras, xícaras, colheres, é um julgamento precipitado muito comum, na verdade. É, o pessoal acha chato. Exato. Documentos clínicos muitas vezes escondem a verdadeira utilidade deles atrás de uma formatação que parece mais árida. Mas, mergulhando nos números aqui, fica evidente que isso é um verdadeiro mapa do tesouro contemporâneo. A nossa missão hoje é decodificar a matemática oculta que opera silenciosamente nos nossos pratos todos os dias. E decodificar mesmo? Sim, o objetivo é revelar como o volume dos alimentos frequentemente prega peças severas em relação à quantidade real de energia que a gente está ingerindo. Longe de ser uma lista de restrições, é tipo um manual avançado para entender as engrenagens invisíveis das trocas inteligentes. Isso levanta um ponto crucial sobre o comportamento humano diante de dietas, sabe? Há um mito muito persistente e, eu diria, bastante cruel na nossa sociedade. Qual mito? Aquele de que as tentativas de reeducação alimentar falham por uma simples falta de força de vontade, ou pior, uma falha de caráter moral. Ah, sim, a velha história do não tem foco. Isso. No entanto, ao dissecar listas como essa da Naja da Silva Reis, o cenário muda completamente. Fica nítido que as pessoas abandonam novos padrões alimentares não por falta de disciplina, mas por uma ausência quase total de compreensão sobre equivalência e densidade energética. Elas estão literalmente jogando um jogo sem saber as regras. Exatamente. O documento prova que a maioria dos indivíduos sofre de uma fome que foi, de certa forma, acidentalmente auto-infligida. Fome auto-infligida. Eu adorei esse termo. Vamos desempacotar essa ideia porque é genial. E acho que o lugar mais lógico para a gente começar a puxar esse fio é por onde a esmagadora maioria das refeições principais ganha forma. A base estrutural do prato. Perfeito. Estou falando dos carboidratos e das carnes. Foi navegando por esses dois grupos aqui na lista que a ficha começou a cair de verdade para mim. Sobre como itens da mesma família podem ser tão diferentes. Isso. Categoricamente, eles pertencem à mesma família, mas têm apresentações de volume drasticamente diferentes na vida real. E a análise das médias calóricas estabelecidas para esses grupos revela exatamente o mecanismo dessa armadilha. É aqui que a dinâmica dos números fica meio assustadora. Olha só, o grupo dos carboidratos nesta lista tem uma média padronizada de 150 quilocalorias por porção. 150, um número base ótimo. Sim. E se a gente pegar o clássico arroz do dia a dia, seja o branco cozido ou integral, a porção que entrega essas 150 calorias pesa 100 gramas. O que, na prática de cozinha, se traduz em cerca de 4 colheres de sopa. Exato. Até esse ponto, a lógica se mantém firme. É o volume padrão que qualquer pessoa imaginaria ao montar o prato.
Uma quantidade moderada ocupa um espaço visualmente aceitável ali na porcelana. Mas as opções de substituição que a tabela oferece para essas mesmas 150 calorias quebram qualquer expectativa visual. Para atingir essa exata mesma cota de energia, a pessoa poderia consumir impressionantes 300 gramas de batata inglesa cozida. 300 gramas de batata é muita coisa. A gente está falando de 1,5 unidade de batata média para grande. Quase 1/3 de quilo de comida real sólida pesada. É um volume mecânico gigantesco no estômago. E, no extremo oposto dessa mesma categoria de carboidratos, para as mesmíssimas 150 calorias, O que a lista traz? o documento lista meros 40 gramas de pão de queijo, 40 gramas. Nossa. 4 unidades pequenas. Aqueles pãezinhos minúsculos de festa infantil, sabe? O contraste físico entre essas duas opções é brutal. É surreal pensar nisso. A gente volta para a analogia da caixa. É literalmente tentar arrumar uma mala de viagem escolhendo entre blocos de chumbo ou sacos de plumas. É uma comparação perfeita. 4 cristalzinhos de pão de queijo, pesando míseros 40 gramas, não ocupam virtualmente nenhum espaço físico no estômago. Eles não exigem trabalho quase nenhum das mandíbulas para mastigar, derretem na boca, E evaporam rápido. mas pesam no saldo energético o mesmo que uma montanha de 300 gramas de batata. Eu fiquei imaginando como o nosso corpo reage a essa discrepância absurda. É. E a biologia por trás dessa reação explica, sem tirar nem pôr, o fracasso das dietas restritivas. Como assim? O nosso sistema digestivo não é apenas um tanque de combustível passivo que mede calorias abstratas flutuando por lá. Ele é um órgão físico, ele é muscular, ele é sensorial. Ah, entendi. Tem uma parte mecânica da coisa. Sim, a fisiologia humana conta com sensores minúsculos chamados mecanorreceptores que estão distribuídos por todas as paredes do estômago. A função primária deles é identificar o estiramento físico do órgão. O quanto ele expande. Exato. Quando a comida entra e expande o estômago fisicamente, esses mecanorreceptores são ativados e enviam sinais elétricos através do nervo vago. Direto para o cérebro. Muito simples. O espaço físico está preenchido, a busca por alimento pode ser encerrada por hoje. Ou seja, a saciedade não é só uma equação matemática invisível de calorias entrando. Ela é uma questão de engenharia espacial dentro do próprio corpo. O volume importa mecanicamente. De forma absoluta. Se um indivíduo decide realizar uma troca desavisada, substituindo um alimento de altíssimo volume, como as 300 gramas de batata, por um alimento ultradenso de baixo volume, como o pão de queijo. Mantendo o balanço ali de 150 calorias intacto? Exato, mantendo o balanço. O resultado disso é um desastre biológico imediato. Cria-se um imenso vazio físico no estômago. E o cérebro fica confuso, imagino. Fica iludido. Como as paredes do estômago não sofreram estiramento quase nenhum, os mecanorreceptores ficam silenciosos. O cérebro não recebe o memorando de que a energia necessária já foi consumida. Caramba! E aí, o que ele faz? Ele continua inundando o corpo com hormônios da fome, como a grelina. A saciedade mecânica foi completamente sabotada pelo pão de queijo. Essa explicação muda tudo. A energia já entrou, mas o alarme de incêndio da fome continua soando sem parar na nossa cabeça. Essa é a armadilha do volume. E ao observar o grupo das proteínas aqui na lista, especificamente carnes e ovos, o documento da Naja expõe um padrão de ilusão que vai além do mecânico, atinge o lado psicológico de quem está comendo. E a psicologia é metade do processo de comer. Com certeza, a média calórica fixada para carnes aqui é de 190 calorias. Um bife grelhado tradicional ou um filé de frango assado atingem essa marca pesando ali por volta de 100 gramas. O que no prato acaba sendo um pedaço de carne solitário, né? Fica aquele espaço vazio em volta. Fica mesmo um pedacinho triste no meio da porcelana. Mas, se a escolha migrar para o camarão cozido, A dinâmica muda. a tabela permite 170 gramas, o que equivale a mais ou menos 15 unidades de camarão, para bater as mesmas 190 calorias. 15 camarões espalhados pelo prato dão um volume lindo. Ou, se você for de ovo, alternativamente, 150 gramas de ovo mexido, que dá uns 3 ovos inteiros. A diferença visual de preenchimento do prato é da água para o vinho. Isso introduz o que a gente chama da segunda camada da saciedade humana, que é a percepção visual. O nosso cérebro começa a comer e a processar a satisfação muito antes da primeira garfada acontecer.
O famoso comer com os olhos. Isso não é só força de expressão. Enxergar 15 camarões espalhados ocupando uma grande área ou uma montanha bem farta de ovos mexidos envia uma mensagem de abundância imediata para os centros de recompensa do cérebro. O contraste visual disso com um único bifinho de 100 gramas é absurdo. O impacto energético no final da digestão, nas células, vai ser idêntico. Mas a tranquilidade psicológica gerada pela visão de um prato transbordando de comida faz a refeição parecer substancialmente maior. Bom, se o volume dita essas regras mecânicas que você falou e também essa satisfação visual toda, a minha mente na hora tentou buscar as falhas na matrix dessa tabela. E onde você foi procurar essas falhas? Eu fui olhar para os extremos absolutos dessa lista de substituição, saltando da base do prato para as margens, sabe? Investigando o que há de mais leve contra o que há de mais denso. E, honestamente, a lógica inicial deu um nó na minha cabeça quando eu vi os números de perto. Olha, os extremos costumam revelar mesmo as maiores dissonâncias cognitivas da nutrição moderna. Qual foi o contraste específico que te deu esse nó? O grupo de legumes e verduras apresenta uma média quase irrisória de só 15 calorias por porção. 15? É praticamente nada. 15. O documento está forrado de itens classificados com a medida caseira descrita como à vontade. A selga crua, agrião, aipo, rúcula. Folhas em geral, né? Sim, até a alface que formaliza uma porção lá de 120 gramas carrega esse selo de à vontade. Para quem já pesou comida alguma vez na vida, 120 gramas de folhas de alface cruas formam uma bacia gigantesca de vegetais. Uma saladeira inteira só para você. Exatamente. E dentro desse mesmo grupo de 15 calorias, os itens que são ligeiramente mais densos chegam a ser engraçados. A abóbora cozida, por exemplo, precisa de 75 gramas ou umas 2 colheres de sopa cheias para bater essas 15 calorias minúsculas. Essa é a definição máxima de baixa densidade energética. A gente está lidando ali com estruturas vegetais que são compostas majoritariamente por água, tudo encapsulado em matrizes de fibras, que a gente não digere. Fibra pura. Elas ocupam um volume colossal no estômago, ativam os mecanorreceptores de forma exaustiva, mas entregam um retorno calórico que é quase nulo. E é exatamente aí que entra o meu conflito. Porque logo na sequência da lista, o meu olho recaiu sobre a tabela de óleos e gorduras. Aí o jogo muda de figura. A média calórica salta para 73 calorias por porção. Até aí, ok, é normal, estamos falando de gordura. Mas as quantidades permitidas são simplesmente microscópicas. Chegam a ser invisíveis. Azeite de oliva ou óleo de girassol estão cravados em míseros 8 gramas na tabela. 8 gramas? Isso é uma única colher de sopa e rasa ainda por cima. Azeite de dendê, 9,2 gramas. Gordura de bacon, 15 gramas. Tudo ali na casa dos gramos contados a dedo. O que me deixou atônita de verdade foi tentar reconciliar a ideia de saúde com a ideia de caloria. Todo especialista em longevidade exalta o azeite de oliva. Dizem que é o padrão ouro da dieta mediterrânea, que é um elixir para a saúde do coração. E eu concordo. E cientificamente ele é fantástico mesmo? Sim. No entanto, uma colherzinha invisível desse elixir tem quase 5 vezes mais calorias, ou seja, 73, do que uma bacia transbordando de alface com suas 15 calorias. Como é que a gente integra essa matemática no dia a dia sem criar uma crise existencial no almoço? É a pergunta de $1 milhão. O que a tabela escancara aqui é o que a ciência da nutrição chama de paradoxo da densidade. E é o exato ponto cego onde a maioria das pessoas que buscam uma vida saudável acaba colidindo de frente. Um acidente de percurso bem comum. Muito prevalente. A nossa mente se condicionou a tratar as palavras saudável e baixo em calorias como sinônimos absolutos. E, fundamentalmente, eles não são. São caminhos paralelos que às vezes se cruzam. Perfeito? O azeite de oliva é indiscutivelmente maravilhoso para a biologia cardiovascular. É repleto de antioxidantes vitais e ácidos graxos monoinsaturados que salvam vidas. Porém, fisicamente falando, ele é o resultado da extração pura da energia da azeitona. Eles tiram todo o resto. Toda a água foi removida, toda a fibra protetora da fruta foi descartada. O que sobra naquele líquido dourado lindo é a energia na sua forma mais brutal e concentrada possível. Eu adoro tentar visualizar isso fisicamente. Sabe como eu imagino? É como pegar uma esponja completamente seca.
A salada, a rúcula e a selga são essa esponja, as fibras estruturais super leves. Ótima analogia. Quando alguém vai lá e derrama aquele fio longo, generoso de azeite por cima de tudo, acreditando com todas as forças estar fazendo a escolha mais saudável do mundo, a esponja absorve o líquido inteiro. E some. Visualmente, o volume do prato não aumentou um único milímetro. A salada continua parecendo extremamente leve. Mas o peso energético escondido ali dentro acabou de ser multiplicado exponencialmente. A metáfora da esponja é perfeita para ilustrar a armadilha implícita que documentos como esse, da Naja, tentam combater diariamente. A pessoa vai lá, constrói um prato formidável com aqueles itens que a gente comentou, os vegetais à vontade. Faz aquele prato bonito, colorido. Exato. Tem ali uma base estrutural que mal atinge umas 30 calorias, mesmo que ela consuma 2 bacias cheias. O cérebro dela arquiva a refeição na hora, na categoria de dieta super leve e inofensiva. Dever cumprido. Mas aí, movido por essa premissa do azeite super saudável, o indivíduo vira a garrafa e derrama, digamos, umas 4 colheres de sopa sobre as folhas, muitas vezes sem usar o medidor, só no olhômetro. O famoso fio de azeite que dura 10 segundos. Isso. Lembrando dos dados da lista, uma única colher de 8 gramas injeta 73 calorias. Com 4 colheres, a pessoa acabou de adicionar silenciosamente quase 300 calorias puras. 300 calorias desprovidas de qualquer volume mecânico. Em cima de uma salada de 30 calorias. A refeição inteira foi convertida em uma bomba de energia densa, em questão de segundos. E o estômago jamais vai perceber o impacto mecânico adicional, porque, como você disse, o óleo simplesmente desapareceu entre as fibras da esponja. Nossa, essa matemática invisível age como um sabotador muito silencioso. O líquido desaparece, mas a energia se recusa a sumir. Ela está ali. Ela sempre fica. E compreendendo bem como esses extremos absolutos operam, se torna essencial a gente dar uma iluminada nas zonas cinzentas da lista. Os famosos lanches. Sim, os grupos alimentares que carregam uma aura de inocência. Porque é ali onde ocorrem os maiores acidentes de percurso durante os lanches intermediários ou naqueles momentos críticos de beliscar ao longo do dia, sabe? A lista de substituição tira o véu de armadilhas surpreendentes em categorias insuspeitas. E a análise dessa seção específica de frutas e laticínios geralmente é o que provoca os maiores choques de realidade no consultório. É de cair o queixo. As frutas apresentam uma média calórica de 70 calorias nessa tabela. O contraste de volume aqui no caso replica aquele drama que a gente viu da batata inglesa contra o pão de queijo. Qual fruta te chamou mais atenção? A banana. Uma única banana nanica, pesando 70 gramas, preenche totalmente essa cota de 70 calorias. Uma banana pequena para média. É uma fruta que desaparece em 3 ou 4 mordidas rápidas, para quem está com pressa. Em contrapartida, caso a preferência da pessoa seja pela melancia, o documento permite o consumo de uma fatia colossal de 220 gramas para atingir essa mesma energia. 220 gramas de melancia dá muito trabalho para comer. Muito. Ou então, e essa me pegou, 15 morangos inteiros e robustos, pesando um total de 240 gramas. A discrepância de tempo que uma pessoa leva mastigando 240 gramas de morangos versus engolir uma banana de 4 mordidas é astronômica. O tempo de mastigação é outro fator absolutamente vital que complementa os mecanorreceptores que a gente falou mais cedo. Nessa sinalização de saciedade toda. Exato. Mastigar ativamente ativa receptores na boca e nas mandíbulas, atrasando a velocidade de ingestão e dando ao cérebro aqueles famosos 20 minutos necessários para conseguir registrar a entrada de nutrientes e desligar o alarme da fome. Então a banana joga contra o relógio. Muito rápida. E se a banana já é rápida, as coisas adquirem contornos meio surreais quando o foco desce mais um pouquinho na lista para o grupo dos laticínios. Esse grupo é perigoso. A média estipulada para laticínios é de 120 calorias. Analisando os dados, o queijo gorgonzola se revela como o verdadeiro plutônio calórico dessa tabela. Nossa, plutônio calórico é a definição perfeita. É muita energia, a matemática ali parece ficção. A lista mostra que beber 2 copos americanos inteiros, cheios até a borda, com leite desnatado, longa vida.
somando um volume de 350 mililitros. Isso. Esses 350 mililitros geram o mesmíssimo impacto de 120 calorias que você sentar e consumir uma fatia minúscula de apenas 30 gramas do nosso amigo queijo gorgonzola. 30 gramas de queijo não é nada. 30 gramas é um cubo que derrete na língua numa fração de segundo antes mesmo de você piscar. A analogia do plutônio ilustra com uma precisão cirúrgica o poder avassalador que a tecnologia alimentar humana tem. E veja, mesmo a tecnologia ancestral, como a fabricação de queijos milenares. É tecnologia pura. Sim, o princípio subjacente a essa disparidade gigantesca entre o leite fluido e o queijo curado é a remoção radical da água. É exatamente o mesmo processo que a gente discutiu na diferença entre os vegetais leves e os óleos densos. Faz todo sentido. Momento pesado para lidar com aquele volume de líquido todo. Ele preenche o órgão de uma vez. Já o processo de transformação em queijo exige coagular esse leite, descartar galões e mais galões de soro e de água e, por fim, prensar e maturar a massa que restou por meses. Secando ela até o limite. Quando se trata de um queijo mofado e curado como o próprio gorgonzola, o resultado final é um bloco sólido com altíssimo teor de gordura e uma umidade quase zero. A densidade de energia por centímetro cúbico dispara para níveis que a natureza raramente vê. Vira um concentrado absurdo. O documento clínico da nutricionista funciona aqui como um alerta intermitente. Ele avisa que toda vez que a água é extirpada de um alimento natural, nasce uma ogiva de energia supercompacta. Essa sua explicação histórica e mecânica me fez ligar os pontos com um detalhe intrigante que eu encontrei quando eu estava lá atrás bisbilhotando a seção das frutas. Qual o detalhe? Essa remoção de água cria armadilhas terríveis com alimentos que as pessoas acham que são zero defeitos. Na categoria lá de 70 calorias, das frutas, existe a permissão para a pessoa devorar um cacho médio inteiro de uva rubi fresca, totalizando 150 gramas. 150 gramas de uvas rubis frescas é um belo lanche. Uma delícia! As uvas são redondas, cheias de suco, exigem bastante tempo para comer, mas olhando logo abaixo, para alcançar as mesmíssimas 70 calorias, Ah, eu já sei do que você vai falar. o limite é de apenas 1,5 colher de sopa de uva passa. É o clássico. Ínfimos 25 gramas de uva passa contra 150 gramas da fresca. A uva passa é o estudo de caso definitivo desse processo de desidratação extrema e de engano sensorial. Ao expor a uva ao sol, ou aqueles fornos industriais modernos, a água evapora por completo do tecido da fruta. A água some, mas as calorias não. Exato. As calorias, os açúcares e os carboidratos permanecem enclausurados e totalmente intactos dentro daquele volumezinho murcho. É denso demais. A grande advertência que essa lista da Naja demonstra de forma tão clara através dos números frios é que os alimentos altamente concentrados, sejam queijos duros envelhecidos ou as frutas secas e desidratadas, eles promovem uma velocidade de ingestão que é perigosamente alta para a nossa biologia. É muito fácil perder o controle comendo uva passa. Engolir 25 gramas de uvas passas ou 30 gramas de gorgonzola leva menos de 1 minuto no relógio. Isso permite que uma carga energética massiva ultrapasse todas as defesas naturais da boca, do tempo de mastigação e do esôfago. E chega no estômago antes de ele perceber. Chega muito antes que aqueles sensores biológicos de saciedade no estômago tenham tido qualquer chance mínima de enviar o sinal elétrico e avisar ao cérebro o que acabou de acontecer. É como se a nossa biologia fosse simplesmente hackeada. O indivíduo engole o plutônio calórico e o sistema de alarme lá embaixo fica completamente mudo. Ele foi burlado. E, para finalizar esse nosso passeio pelos redutos de surpresas do documento, tem ainda o grupo das leguminosas. Outro campo minado para os desavisados. Demais! A média lá é de 55 calorias e aonde até a nossa intuição de volume falha miseravelmente. Como assim? A gente encontra o tradicional feijão preto cozido, onde a porção de uma concha equivale a 65 gramas para fornecer essas 55 calorias. Até aí tudo bem, a gente conhece a concha de feijão. Bem padrão. Mas a armadilha acontece ao olhar logo embaixo para o grão de bico cozido.
A nossa intuição grita que grãos são grãos, né? Eles deveriam ter volumes muito semelhantes na concha na hora de se servir. A lógica sugere que sim. Só que o limite do grão de bico para as mesmas calorias despenca drasticamente para apenas 30 gramas. 30 gramas. Sim, 30 gramas, ou seja, uma mísera colher de sopa e meia. É menos da metade do peso do feijão preto na mesma categoria. Quem serve o grão de bico em casa com aquela mesma concha generosa usada para o feijão, acreditando no visual? Ou em casa. Mas por que essa diferença toda se os dois são leguminosas que a gente cozinha na água? O grão de bico possui uma estrutura muito mais densa estruturalmente em carboidratos e lipídios. E o grande segredo é que ele retém consideravelmente menos água no interior do grão durante o processo de cozimento, quando a gente compara com o feijão preto. O feijão meio que incha mais e forma aquele caldo grosso, né? Isso, o feijão forma um caldo espesso e muito hidratado, que pesa no prato, mas não em calorias. Essa sutileza química de absorção de água lá dentro da panela faz toda a diferença do mundo no acúmulo de energia a longo prazo na rotina do indivíduo. Olha, observando esse documento em sua totalidade agora, a genialidade da estrutura dele fica inegável para mim. Fica muito claro que não se trata, sob nenhuma hipótese, de um catálogo punitivo de restrições ou daquelas proibições antigas de dietas de revistas. De forma alguma, a nutrição clínica moderna abomina esse terrorismo nutricional. Não há nenhuma linha em negrito ali na tabela ordenando que o gorgonzola seja banido da face da terra ou que o coitado do pão de queijo seja exorcizado da nossa rotina para sempre. Graças a Deus, porque viver sem pão de queijo seria complicado. Impossível. O que a gente tem em mãos, na verdade, é um elegante manual de negociação metabólica. É como se fosse uma bússola que devolve o poder de decisão para a gente. E empodera o paciente. Sim. Permite aquele raciocínio maduro, olha, a vontade de comer esse pão de queijo no café da manhã hoje é inegociável para mim, mas a ciência me avisa, através dessa lista, que ele não vai me trazer saciedade mecânica nenhuma. Exato. Você come sabendo das consequências físicas. Então, amanhã, diante de uma fome mais voraz no fim da tarde, a minha estratégia de jogo muda e eu recorro ao peso pesado das 300 gramas de batata ou dos morangos volumosos. Essa capacidade de negociar com a própria fisiologia, sem culpa e com informação, é a verdadeira chave da manutenção de qualquer hábito saudável a longo prazo. E é justamente por causa dessa necessidade extrema de uma calibragem fina e de contexto que o documento traz uma nota técnica altamente rigorosa no rodapé de cada página. Ah, sim, eu reparei nisso. Tem uma inscrição toda cautelosa, em letras miúdas, alertando que o conteúdo do material é estritamente confidencial, de uso restrito e exclusivo do destinatário final da dieta. Sim, proibindo distribuição. Proibindo severamente que sejam feitas cópias ou aquelas distribuições indiscriminadas em grupos de WhatsApp por terceiros. Eu achei bem sério. E tem que ser, essa nota transcende muito a mera formalidade burocrática de direitos autorais de um documento digital. Ela sublinha para nós a realidade inegociável de que o mapeamento nutricional é uma intervenção clínica e fisiológica altamente sensível e profundamente individualizada. Não é um tamanho único que serve para todo mundo. Longe disso. A Naja, como nutricionista responsável, estabeleceu essas médias calóricas específicas, os alicerces ali de 150 calorias para os carboidratos e 190 para as carnes, baseando-se no metabolismo basal, na rotina diária e no gasto energético daquele paciente específico para quem a lista foi gerada. As médias podem mudar de pessoa para pessoa, então. Completamente. Embora a matemática universal que a gente discutiu aqui, de que o volume da batata sempre vai superar o volume do pão de queijo para a mesma caloria. Porque isso é física. Exato, isso é uma regra absoluta da física aplicada à nutrição para todos os seres humanos. Mas a quantidade exata desse combustível prescrita diariamente na tabela é um projeto de arquitetura feito sob medida. Compartilhar isso aleatoriamente é como dar a planta da sua casa para alguém construir um prédio em outro terreno. Vai dar errado. É fascinante refletir como um punhado de páginas, repletas de números aparentemente simples e medidas caseiras, consegue expor com uma clareza tão cristalina as vulnerabilidades e os pontos cegos da percepção humana, provando o quanto o aspecto do volume visual e físico domina instintivamente as nossas escolhas alimentares todos os dias. Domina totalmente. E olha, essa dominação evolutiva que o volume tem sobre nós levanta uma questão final que eu acho inescapável. E qual seria?
É uma reflexão que conecta diretamente o nosso passado ancestral aos grandes desafios do nosso amanhã. Pense o seguinte: a biologia humana foi forjada a duras penas na bigorna da escassez brutal ao longo de milhares e milhares de milênios. A gente evoluiu para sobreviver sem ter o que comer. Exato. Os primeiros hominídeos precisavam vasculhar um ambiente muito hostil em busca dos alimentos mais densos, raros e compactos possíveis, só para conseguir garantir a sobrevivência até o dia seguinte e alimentar cérebros que estavam em constante expansão de energia. Que eram exatamente os precursores dessas gorduras puras extraídas e dos carboidratos ultraconcentrados que a gente esmiuçou aqui hoje. Perfeito! O nosso cérebro primitivo foi metodicamente programado por tentativa e erro evolutivo para idolatrar tudo aquilo que oferece o máximo possível de calorias no menor espaço físico possível. É o instinto gritando. Só que hoje, a humanidade acordou e construiu para si mesma um ecossistema de abundância completamente artificial. Um mundo onde óleos puros e hipercalóricos fluem de garrafas de plástico aos litros e alimentos que foram meticulosamente desidratados para durarem anos nas prateleiras estão disponíveis em cada esquina a qualquer hora. Ao alcance da mão sem esforço nenhum. E é aí que mora o perigo futuro. Se a própria indústria alimentar continuar evoluindo cada vez mais rápido, nesse sentido focada em remover mecanicamente a água e a fibra estrutural, para criar produtos hiperpalatáveis e hiperdensos que burlam completamente os nossos mecanorreceptores e defesas gástricas, Onde é que a gente vai parar? essa é a grande dúvida clínica do nosso século. Será que nós caminhamos de forma inexorável para um futuro onde a simples educação nutricional e a força de vontade não serão mais suficientes para conter a obesidade? Nossa, isso é um pouco assustador de pensar. É o paradoxo moderno. Precisaremos, em algum momento, depender quase exclusivamente de intervenções farmacológicas pesadas para simular artificialmente os sinais elétricos de saciedade lá no cérebro, simplesmente porque a nossa comida moderna se tornou tão densa, mas tão densa que já não ocupa mais nenhum espaço físico real e mecânico dentro de nós. Essa é, sem dúvida, uma daquelas perguntas que ficam ecoando na mente depois que a gente entende o poder invisível dessas engrenagens. Para quem nos ouve, fica a reflexão de ouro para a próxima vez que olhar para o próprio prato e tentar julgar o livro, ou melhor, a caloria, apenas pela capa.